Olá, estudantes! Nessa semana, nós iremos estar trabalhando com a associação de uma equação do primeiro grau a uma reta no plano cartesiano. Para que vocês entendam como é que faz essa associação da equação do primeiro grau a uma reta no plano cartesiano, vocês precisam perceber como é que é um plano cartesiano. Então, um plano cartesiano, pessoal, ele é dessa forma aqui. Ele possui, o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Abscissas é o eixo de x, ordenadas é o eixo de y. Então, ele tem essas duas retas aqui, ó. Subindo é y e uma linha, a linha horizontal, ela vai ser o eixo de x. E vai possuir vários quadradinhos, certo? Então, o plano cartesiano ele é dessa forma. Claro que aqui ele já está resolvido, né? Então, eu fiz aqui o desenho, do plano cartesiano sem esses pontinhos para ficar mais fácil de compreender essa associação de uma equação do primeiro grau no plano cartesiano. Então, para fazermos essa associação, nós temos aqui uma equação do primeiro grau contendo duas incógnitas, que a incógnita ela é o valor desconhecido. Então, para a gente associar essa reta lá no plano cartesiano, a gente precisa encontrar os chamados pares ordenados. Então, para a gente encontrar esses pares ordenados, nós precisamos aqui atribuir valores a x e a y. Então, nesse caso aqui, nós iremos atribuir valor a x para obtermos o valor de y. E nós precisaremos de dois valores, de dois pares, na verdade, para que a gente possa traçar aqui, no plano cartesiano, essa reta. Então, pessoal, nesse caso aqui, eu tenho a equação y igual a 2x menos 2. Então, eu vou atribuir, pessoal, ao valor de a letra x, o valor de 1. Então, nessa equação aqui, eu vou substituir o x por 1 para que eu possa encontrar o primeiro valor de y, Então, aqui, por exemplo, vai ficar da seguinte forma. Y igual, y igual a 2. No caso, eu falei que ia atribuir o valor de x ao valor de 1. Então, 2 vezes 1 menos 2. Então, y é igual a 2 vezes 1, 2, menos 2. Y é igual a 2 menos 2, vai dar o quê? 0. Então, aqui nós temos, nesse primeiro par, eu tenho, para o valor de x, eu tenho 1, porque eu atribuí 1. E para o valor de y, eu tenho o número 0. Então, aqui nós temos o primeiro par, Então, eu posso atribuir uma letra, se eu quiser. Então, vamos dizer que eu atribuo a esse par ordenado aqui, a letra A. Então, a letra A, esse par ordenado, eu atribuí aqui, o valor de x equivale a 1 e o valor de y igual a 0. Vamos aqui, neste caso, encontrar um outro valor, para y. E nesse caso aqui, vou pegar a mesma equação, y igual a 2x menos 2. Como eu atribuí aqui ao valor de x 1, eu irei atribuir aqui ao valor de x número 2. Então, nesse caso aqui, vai ficar y igual a 2 vezes. Lembra-se que nós já vimos que numa equação do primeiro grau, entre um número e uma letra, possui um sinal de vezes. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 2 menos 2. E y é igual a 2 vezes 2, 4, menos 2. E y é igual a 4 menos 2, vai dar o quê? 2. Então, aqui, ó, eu vou atribuir a esse par ordenado aqui a letra B. Então, nesse caso aqui, o valor de x eu atribuí sendo 2 e o valor de y eu atribuí a sendo 2. Então, aqui nós temos dois pares ordenados, que é o A e o B. Então, são dois pontos aqui
que eu quero, né, encontrar lá no plano cartesiano a partir dessa equação aqui do primeiro grau, y igual a 2x menos 2. No plano cartesiano, pessoal, é o seguinte, ele, nessa linha aqui, ó, nós vamos atribuir valores de x, nessa linha vertical. Nessa linha horizontal. Nessa linha vertical aqui, será o valor de y. Então, o zero, ele está aqui, ó, tanto vai servir para x como para y. E aí nós vamos lá. Valor de x eu tenho 1 e tenho 2. Então, ó, para a direita aqui, ó, essa reta aqui representa x. Para a direita aqui, sempre será positivo, certo? Então, por exemplo, aqui, se eu tenho 1 e 2 para x, então eu posso colocar aqui, ó, 1 e 2 para x. Ó. Então, 1 e 2 é o valor de x. Sempre o primeiro número aqui é equivalente ao valor de x. E o segundo número equivale ao valor de y. Certo? Então, primeiro número, x, segundo número, y. Então, em x eu tenho números 1 e 2. E em y eu tenho 0 e 2. Então, já tenho 0 aqui. Aqui vai ser o número 1, né? E aqui será o número 2. Então, veja que eu dou um espaçozinho de um para o outro. Então, aqui nós temos o número 2, né? Não há necessidade de colocar os outros números aqui, ó. Porque para a esquerda aqui, ó, seguindo a linha de x, serão números negativos. Subindo aqui serão números positivos para y. Descendo aqui serão números negativos para y. Então, ó, negativo para x, negativo para y. Positivo para y, positivo para x. Feito isso, pessoal, aí agora nós vamos traçar, ligar nesses pontos. Então, o ponto A, né, 1 e 0. Então, o ponto A, 1 e 0 está aqui, ó. Então, aqui é como se ficasse o ponto A. O ponto B, 2 de x, 2 de y. Então, o ponto B, ó, interligando esses pontos aqui, ó, tá aqui esse ponto. Então, aqui é como se ficasse o ponto B. Então, ponto A, ponto B. Então, o par ordenado A, que é 1 e 0, está aqui. Encontramos ele lá no plano cartesiano. O par ordenado, que é referente ao ponto B, ele está aqui, ó. E aí, claro, para traçar, né, essa reta, que é o nosso objetivo, traçar uma reta no plano cartesiano a partir da equação do primeiro grau. Aí, logicamente, você vai interligar esses pontos aqui, ó. Então, o ponto A e o ponto B, você interligando, passando essa reta, ó. Ó. Aí aqui nós temos essa reta. Então, tracei aqui a reta no plano cartesiano a partir de uma equação do primeiro grau. Qual a equação do primeiro grau? Y igual a 2x menos 2. Então, pessoal, para nós, né, associarmos uma equação do primeiro grau a uma reta no plano cartesiano, é dessa forma. Nós precisamos pegar a equação do primeiro grau, atribuir um valor a x, né? Resolvemos aqui e encontramos o valor de y. E aí, claro, eu atribuí uma letra, né, para ser um ponto. Então, o ponto A, ele tem esses seguintes pares. 1 para x, 0 para y. Pegamos aqui o outro ponto, que eu atribuí a letra B. Resolvemos aqui, eu atribuí ao valor de x 2, e aí, resolvendo a equação, o y ficou com o valor 2. Então, nesse ponto B, o valor de x foi 2, porque eu atribuí, e o valor de y, 2, porque nós encontramos. E aí, lá no plano cartesiano, como eu expliquei, né, nós temos na reta horizontal o valor de x, na reta vertical os valores de y. Sabendo que cada ponto desse vai ter um valor, né? 1, 2, 3, 4, 5, de forma infinita. Da mesma forma, para a esquerda vai ser menos 1, menos 2, menos 3 e assim vai, para x. Para y, descendo aqui serão valores negativos, né? No caso, menos 1, menos 2, menos 3, se eu chegasse a encontrar. E subindo serão valores positivos para y, né? Então, 0, 1, 2. Então, eu somente coloquei os valores aqui, né? Porque apareceram aqui nesses pares.
Então, não precisei colocar outros números. Então, ao encontrar os pontos, né, o ponto A e o ponto B, eu tracei a reta nesse plano cartesiano. Então, é dessa forma que nós fazemos uma associação de uma equação do primeiro grau a uma reta no plano cartesiano.